Bem-vindos e bem-vindas ao Game Changers, um programa do InfoMoney que conecta histórias de vida, negócios, finanças e esportes. Eu sou Heloísa Rios e meus convidados e convidadas são personalidades reconhecidas não só pelo que realizam, mas pelo que inspiram e pelo que compartilham. Bem-vindo, Fred Luz. Bom, muito obrigado aí pelo convite, Elô. Já começou assim colocando o sarrafo lá em cima, né? Uma responsabilidade grande. Eu espero que todo mundo aqui aproveite a conversa, o papo, que ele transcorra de uma forma assim educativa, né? E sempre pelo progresso. Mas vou conversar e vou contar para a nossa audiência por que esse sarrafo não está lá em cima quando se fala de Fred Luz. Ele é engenheiro mecânico, administrador, sócio de grandes empresas, executivo e que desde 2013 é uma personalidade muito conhecida e admirada no futebol. Começou como diretor de marketing do Flamengo, foi CEO desse clube, também foi CEO do Coritiba, recentemente do Corinthians. É uma pessoa bem conhecida também pela sua atuação política no Partido Novo e um dos gestores mais admirados. Fred Luz, de sócio dessas grandes empresas no varejo e CEO ao futebol, conta como foi essa trajetória. Cara, assim, a minha vida, né, é uma sucessão de acasos, eu acho, né, de acontecimentos, né? Eu gosto muito assim, o Zeca Pagodinho fala, deixa a vida me levar, né? Eu acho que eu deixei um pouco a vida me levar, né? Porque eu sou engenheiro de formação. Meu primeiro emprego foi na Petrobras, que é uma coisa que é pouco citada até, fui muito técnico. Fiz mestrado em pesquisa operacional, métodos quantitativos, engenharia de sistemas, quer dizer, um negócio assim que era muito para ir para numerologia, para métodos quantitativos e tudo mais. 6 anos depois, eu saí da Petrobras e fui para as lojas americanas para trabalhar na área de logística. E assim, pelas minhas características, pelo momento da empresa, também o varejo, naquele período, ele estava se estruturando mais como método. Eu migrei para a área comercial, por incrível que pareça, e virei comerciante. Virei o cara de operações, de comércio mesmo. Fui responsável por toda a área de produtos das lojas americanas. Durante 15 anos eu fiquei lá. Foi onde eu tive, assim, eu acho que um grande aprendizado no processo de gestão, de desenvolvimento de gente, que eu prezei muito isso, foco no resultado, ser implacável na questão de, além de definir metas, de acompanhar. Porque muitas vezes a gente define os objetivos, mas depois esquece deles, né? E eu acho que o aprendizado está na luta incessante por você conseguir. E quando você consegue, adoro o professor Falcone, a gente então aumenta o sarrafo. Aumenta, isso é um problema. Quando ninguém cria um problema para você, você deve criar problema para você mesmo, né? Então foi isso, eu prosperei. Depois eu migrei para uma empresa, a Lojas Americanas, eu diria que é uma empresa focada em baixo custo, né? E eu migrei para uma empresa de varejo também, cujo foco era a criação de valor, que foi a Richard, né? Uma rede de lojas, na época era só de vestuário masculino, mas voltado para um público mais qualificado, mais diferenciado. Aprendi muito nesse período com o fundador também da Richard, que hoje é um amigo meu, irmão, o Ricardo Charuto, e passei lá mais 13 anos. Então, essa brincadeira aí de lojas americanas, Richard, e mais conselho de administração de empresas de varejo, foram 30 anos de varejo de aprendizado, né? E quando nós vendemos a Richard, que eu achei que eu não ia mais quase que trabalhar, apareceu o Flamengo na minha vida, né? E aí foi das arquibancadas para a caneta, das arquibancadas para a responsabilidade de Eu já não era mais nem tanto da arquibancada, sabe? Assim, eu só ia nos jogos mais importantes, mais de decisão, não era aquele torcedor quanto mais de arquibancada, mas os jogos mais eu acompanhava, sempre acompanhei, sempre gostei de futebol. Na minha juventude, na minha infância, eu era muito torcedor de futebol, de ir para o Maracanã de bandeira, sabe? Mas depois eu achei que o futebol ficou um negócio meio esquisito, assim, com agendas que não eram as agendas, eu acho assim, as mais interessantes. Tanto que quando eu fui, primeiro momento assim, que eu fui convidado por um amigo
para ir lá olhar o Flamengo e tudo mais, meu primeiro, não vou me meter nesse negócio não, sabe, assim, eu acho que Foi é um sua negócio, primeira falei, cara, reação como negócio, não não? acho que seja uma coisa para gente séria e, no entanto, a experiência do Flamengo foi espetacular, né, assim, um grupo de pessoas, que eu tive a oportunidade de conviver com elas e que a gente conseguiu fazer muita coisa tratando o Flamengo como uma empresa realmente, né, com métodos e processos e acompanhando aquilo ali de uma forma buscando essa excelência, né, assim, fazer melhor da próxima vez, metas, acompanhamento das metas, olhando as relações de causa e efeito, procurando e assim, e o resultado ao longo dos 6 anos, assim, foi muito positivo. O Flamengo eu acho que também foi muito positivo para quem teve essa oportunidade de experimentar aquilo tudo ali. Nessa experiência, seja no Flamengo, mas traz pra gente quando você começou a perceber, estando com a responsabilidade da reestruturação, alguma coisa te chocou na indústria do futebol? O que mais me chocou foi o descaso com a instituição, né, assim, eu vim de ambientes de empresas privadas, né, toda a minha experiência profissional até aquele momento era em empresas nas quais, quando eu não fui sócio, eu era praticamente sócio, porque a gente tinha uma participação importante no resultado do negócio. Então você olhava aquilo ali, olhando sempre o benefício da empresa, né. Quando eu vi ali meus primeiros momentos ali olhando o que acontecia no clube, o passado, os contratos que eu peguei, que eu fui analisar, eu falei: "Caramba, o interesse da instituição não foi colocado à frente de tudo", né. E eu acho que aí é que se perde um pouco, né, quando você não tem um olhar, eu diria assim, estruturado, né. Então, na minha cabeça, ali naquele tempo, eu acho que o futebol tem melhorado muito, né, daquele tempo para cá, com os clubes e tudo, eu vejo uma tendência de evolução muito grande na qualidade das pessoas que hoje dirigem os clubes de futebol. Mas naquela época eu dizia assim: "Cara, é uma mistura de leniência com a má intenção", sabe, assim. Entendi. Quando você é leniente, você acaba deixando prosperar o incorreto, o indevido, né. E a instituição perde muito com isso, né. Numa empresa privada é muito mais difícil esse tipo de coisa acontecer, as coisas têm consequência, quem faz, assim, o mal feito tende a não continuar ali, né. E quando você vai para uma instituição, principalmente as associativas, vem aquele papo: "Ah, não, mas isso é político, tem que tomar cuidado com a política". Na verdade, eu acho que Usam isso como desculpa, Fred? eu Você acho que é acha um que termo errado para política, né. entendi. Porque política você faz até em casa, né, para discutir quando é que a gente vai jantar, eu com a minha mulher, é política pra caramba, né. O que que vai fazer, como é que vai ficar a casa, não sei o quê, é política pra caramba, mas é uma política visando um propósito, né. Quando você deixa o propósito de lado para ficar discutindo quem é que vai ganhar a discussão, eu acho que isso não é político, isso é politicagem, é um mal, assim, é a ineficiência trazida para o negócio. Mas eu vi, por exemplo, no Flamengo uma evolução enorme, né, nesse aspecto. Não, eu era até assim, até falam muito de CEO em associação, né, como se CEO seja um cara que mande. O CEO não manda nada, nem caneta tem, não assina nenhum papel numa associação. Numa empresa, não. Numa empresa ele é estatutário, ele é responsável, né, pessoalmente, mas numa associação o CEO diz o que acha que tem que fazer. Quem decide o que tem que fazer são os estatutários do clube. E aí a missão de executar, de fazer acontecer, volta para o grupo executivo que é liderado pelo CEO. Sim. Mas ele não tem o poder de mando de decisão, ele está tá nas lideranças eleitas estatutárias. Eu acho até que tem que ser isso mesmo, né. E se faz uma confusão muito grande, Sim, né, que o sim. CEO manda. O CEO não manda nada, quem manda é o presidente do clube, as pessoas que estão em volta, né. O CEO faz acontecer aquelas vontades. Se ele está fazendo bem feito, É eu acho que ele deve aprovado ser e aplaudido e deve ser bem remunerado. Se ele está fazendo mal feito
Ô Fred, você toca muito falando aí desse mundo corporativo e do mundo, né, principalmente dos clubes associativos, onde você tem configurações diferentes, né, dependendo do tamanho do clube e tudo. Quando estamos em organizações, tem outra coisa aqui no futebol, quero saber sua opinião. Quando você está no mundo corporativo, você tem um orçamento, você presta contas, você acompanha, e o que a gente via e vê no futebol são, por exemplo, os clubes que colocam nos seus orçamentos que serão, por exemplo, campeão do Brasileirão, da Copa do Brasil, e dali aquele orçamento, a linha de receita está plena, gasta-se por conta daquele orçamento, de projeção, mas uma projeção bastante irresponsável. Esse é um dos problemas do futebol brasileiro ainda? Eu, Você projetar excessivamente e gastar por conta? esse é um problema que ainda acontece no futebol, né? Eu acho até por conta dessa falta de cuidado em entender as consequências, né? Mas no mundo empresarial, se você vai ver a história do mundo empresarial, a maioria das empresas quebra não necessariamente porque o negócio da empresa é ruim. É porque eles fazem estimativas otimistas da receita para justificar a despesa. Esse é o caminho da morte. Quando você faz uma estimativa otimista da receita para justificar a despesa, o que acontece? A receita pode não vir, e normalmente não vem, porque é otimista, mas a despesa está contratada. Você não tem como fugir dela. E aí se dá o desastre. Como é que acontece o desastre? O desastre acontece pela falta de liquidez. O que é a falta de liquidez? Eu não tenho dinheiro para pagar. Eu contratei algo que agora eu não tenho a receita e eu não tenho como pagar. E no futebol, eu acho até aí, isso aconteceu muito, né? Eu acho que cada vez acontece menos, até pelos mandatos mais curtos dos dirigentes, eles falam assim, caramba, tem que acontecer dentro do meu período. Os ganhos, para esclarecer, os ganhos dentro do campo, esportivos, que têm imprevisibilidade como o das suas Exatamente. belezas. Mas e o que vai ficar para frente? O que vai ficar para frente, vamos ver como é que Não está fica. comigo. Exatamente. Então, isso é muito ruim. Naquele período lá do Flamengo, e é a nossa indicação sempre para todos os clubes onde a gente trabalha, primeiro, um orçamento realista. Nunca superestimar a receita. E buscar o aumento dessas receitas de uma forma implacável. Sim. E o quanto eu vou gastar tem que ser compatível com o que eu vou arrecadar. Você pode ter gaps em determinados momentos? Até pode, mas eles têm que ser curtos, delimitados e muito bem entendidos. Outra coisa, você tem as famosas receitas, que são as receitas recorrentes, de contratos longos que você conhece, que você sabe que elas vão acontecer. Como os patrocínios, exatamente, como bilheteria. E você tem receitas que são eventuais, como, por exemplo, premiação de campeonato. Venda de jogador. Você pode ser ou não ser venda de jogador. Eu acho até que a venda de jogador, se você tem um histórico, você também não precisa orçar que a tua venda de jogador vai ser zero. Você tem um histórico, mas você tem que ter comprometimento do departamento de futebol de que eles vão fazer aquelas vendas. E aí tem que fazer a venda. Não é assim, eu vou tentar. Não, tentar não. Todo mundo tem que ter comprometimento. O cara do marketing de buscar os patrocínios, de buscar as receitas dele, o cara do futebol de buscar as receitas. E na hora de gastar, também todo mundo tem o seu orçamento. E eu acho que o grande desafio, e eu estou falando por esse meu histórico aí de matemática e tudo, no Flamengo eu tinha uma tabelinha. Isso obviamente não era falado e eu tenho essa tabela sempre, eu busco olhar esses números flutuam, que é qual é o valor necessário para a minha ambição esportiva. Existe uma conta. Eu quero ser campeão. Para ser campeão você precisa de um orçamento no futebol, eu diria de 300 milhões para cima, para você ter uma alta probabilidade de ser campeão. E eu te cortando aqui, mas... Para não cair. Para não cair, sei lá, 60, 100 milhões, entendeu? Na Série A do Brasileirão. Na Série A do Brasileiro. Para a Série B, para a Série A. Esse número, quando eu comecei lá no Coritiba, esse número era 35 milhões. No Cruzeiro também, ainda em 2014, 35 milhões. Para subir. E subiu. Subir naquele tempo dava para se segurar com 1,50. Esses números foram inflacionados, eles subiram depois das SAFs.
Eu não sei hoje, agora, aqui nesse momento, te especificar exatamente qual é esse número, mas ele existe. E aí vem a conversa do gestor com o diretor de futebol. Porque o diretor de futebol, primeiro impulso, e como a torcida vê, e como quase todo mundo vê, o diretor de futebol é responsável pelo resultado esportivo. Se for isso, o que o diretor de futebol vai estar exigindo o tempo todo? Mais jogador, Mais mais jogador. investimento, mais folha. Mas Mas isso não é o segredo. Mas o diretor de Não é só futebol não deve ser olhado assim. Sim. Ele tem uma missão maior do que essa, porque ele não é nem treinador. O treinador pedir mais jogador, nenhum problema, né? Mas o torcedor pedir mais jogador, nenhum problema. Mas o diretor de futebol é a peça fundamental desse equilíbrio entre gasto e ambição esportiva. Isso tem que ser negociado. Normalmente você não fala isso para a torcida. Sim. Mas era óbvio que aquele Flamengo lá que a gente pegou, 2013, 2014, o objetivo mesmo era não cair. Vou Entendeu? voltar nesse ponto. Porque o dinheiro, se você olhasse o dinheiro, assim, não dá para ser campeão. Pode, como futebol não é ciência exata, pode até ser, mas não dá. Vou voltar nesse ponto. Uma das coisas mais interessantes que eu observei estudando, né, voltando ali atrás, eu nem estava no futebol nesse tempo, foi essa parte, Fred, como vocês conduziram, inclusive, a comunicação com a torcida, com o clube, olhando de fora, inclusive comunicando que vocês passariam por um período sem títulos. Não necessariamente com essas palavras, que não dava para ser tão transparente assim. Mas vocês, no período, tiveram 2 cariocas, uma Copa do Brasil, mas quem olha de fora vê que foi uma grande estruturação, não só para onde o Flamengo está hoje, mas para grandes títulos que vieram, inclusive, ali em 2019. Conta um pouco de como foi gerir essa expectativa, a briga. Assim, até a gente, depois que passou, né, todo mundo sabe, né? Eu adoro essa frase, você só sabe mesmo depois que você fez, né? Antes de você fazer, você acha, você tem uma expectativa, mas você só sabe mesmo depois que aconteceu. Então me conta então, olha como só. Você pensou. Me conta um pouquinho não desse foi só eu, bastidor. né? Era um grupo de pessoas ali naquele período do Flamengo. Era um grupo de pessoas que eles estavam muito assim comprometidos com essa filosofia. De longo prazo. De longo prazo. Presidente Bandeira, todo mundo ali, e vários outros. Landim era daquele grupo, o próprio BAP, que hoje é o presidente. Quer dizer, o Flamengo ele foi se alternando no poder, mas daquelas mesmas pessoas que estavam naquele grupo. Essa filosofia meio que ficou um pouco no Flamengo, Maravilha. da responsabilidade, eu diria assim, financeira, né? É claro que você tem altos e baixos, tem uma coisa mais para lá, mais para cá, mas de uma forma geral ficou. O que a gente viu ali? Já em 2013, a gente fez uma avaliação e viu que o Flamengo tinha um potencial de receita muito alto. Que se o Flamengo chegasse naquele potencial de receita, que o Flamengo poderia estar disputando a liderança dos campeonatos no Brasil e na América do Sul de uma forma sustentável e sólida, sem estar tendo que fazer isso de uma forma errática. Ele teria dinheiro suficiente, quando eu falo, com 300 milhões ou mais para disputar o Campeonato Brasileiro, o Flamengo hoje pode gastar 500, pode gastar 600, quer dizer, ele tem uma margem que permite a ele montar elencos sem comprometer a questão financeira, que ele vai estar sempre disputando. Não é ciência exata. Você vê agora o próprio Manchester City aí claudicando lá. O Leicester já ganhou o campeonato inglês. O futebol não é uma ciência exata. Mas a lei das probabilidades, por outro lado, ela sempre existe, né? E deve ser bem respeitada, na minha opinião. Então, o ponto fundamental é o seguinte: tinha uma visão de que era possível chegar naquele número original, até que o Flamengo ainda não chegou, era de 2 bilhões de reais. Seria o potencial do Flamengo que a gente desenhou lá naquela época. O Flamengo já chegou agora a 1.300, 1.400. Eu acho que o Corinthians tem um potencial igual ou superior ao do Flamengo, mas tem que trabalhar. Não é assim, eu tenho potencial, eu chego lá, não. Naquela época ele faturava 200, estava 1/10 do potencial, né? Eu diria que agora ele está 60%, 70% do potencial. Ainda há muito o que fazer, mas eu acho que há muito o que fazer em outros clubes também, né? E o que a gente resolveu fazer hoje, a minha dedicação fundamental, né,
como consultor nessa área do futebol, eu busco assim, um maior objetivo na Álvares e Marçal, né, é melhorar o futebol brasileiro como um todo. O potencial do futebol brasileiro está muito longe ainda de ser alcançado, quando você se compara com os centros mais desenvolvidos, como Inglaterra, como Espanha, como Itália, França, Alemanha. Quer dizer, ainda tem o que fazer. Esse time tiver agora a ascensão do futebol árabe também, que lá é de uma outra forma, mas os caras estão se estruturando. Até a gente está tendo experiências lá, né? E está aprendendo também. Então, quer dizer, você ter esses mecanismos de gestão, que eu chamo, conciliando metas, e nessas metas, a ambição esportiva no futebol é fundamental, com o orçamento. Logo desde o momento que eu assumi como CEO lá do Flamengo, que foi no começo de 2014, eu conversando lá com a turma, eu falei, cara, eu administro com 2 elementos, fundamentalmente, meta e orçamento. E um tem que falar com o outro. Não adianta eu tenho uma meta de ser campeão brasileiro. Mas eu tenho um orçamento de 60 milhões de futebol. Esse orçamento não fala com esse objetivo, entendeu? Assim, aí Você acha, Fred, que essa visão lá atrás, né, eu insisto, você citou as pessoas que estavam, e a gente está falando da evolução do futebol brasileiro. Você tem visto gestores mais bem preparados? Você tem visto a própria SAF que trouxe profissionais com esse olhar? Você tem visto que a evolução tem passado por esses 2 pilares, por exemplo, o respeito às metas, um desenho mais consciente, sem perder a paixão, claro? Eu vejo muito mais equilíbrio, né? Assim, a gente já trabalhou aqui agora para mais de 14 clubes, né? Logo, logo, a gente sempre começa a interagir com os demais clubes, porque, embora a gente tenha esse negócio da paixão por um clube só, mas o negócio futebol, ele é um negócio de todos os clubes, né? E se fazendo... É uma coisa que, assim, eu acho que o Brasil nunca vai chegar a isso, porque é um modelo que já nasceu bem diferente, né? Mas se você pega as ligas americanas, que não nasceu dos clubes, os clubes são franquias da liga, olha só. Ali é o seguinte, o que vale é o campeonato. Os clubes, né, os times são franquias. Isso vale para o basquete, vale para o futebol americano, vale até para o futebol mesmo, para o MLS, são franquias. Você tem lá uma regra de equilíbrio até do próprio elenco. Você não pode ter todos os melhores jogadores num time só, né? Para evitar concentração, porque... E para ter espetáculo, né, Fred? Exatamente, produto. Então, então você pega um negócio assim, e onde é que se ganha mais dinheiro com esporte? Nessas ligas. No mundo. Né? Onde é mais equilibrado, os campeonatos são mais interessantes. Tem mais público. Você tem mais público, você tem uma cooperação entre todo mundo para gerar mais dinheiro. Né? Quando você leva esse negócio muito para a individualidade dos clubes, você acaba perdendo essa oportunidade de criar um produto único de muito valor. De uma indústria completa. E isso, eu acho que é missão dos clubes, né? Compreenderem melhor isso. E apesar de estar ali no campo disputando para ganhar, ele ali tem que ser mesmo vida ou morte para ganhar no campo. Fora do campo está trabalhando mais para construir o produto. Fácil de falar, né? E aí vem várias outras questões que permeiam o futebol. Mas eu tive a oportunidade de participar bastante do processo de desenvolvimento do que se tornou a Liga Forte União, desde lá dos primórdios, quando eram 10 clubes, e eu percebi ali um movimento muito importante dos clubes se compreenderem. Porque aquele movimento, na prática, ele foi um movimento dos clubes. Sim. Né? E ali já apareceram lideranças importantíssimas de presidentes de clubes que carregaram muito aquilo, abriram a discussão, se tornou muito mais democrático. Eu acho que hoje é mais. Acho que acabou que o movimento da Libra também levou a isso. Né? E para completar a tua pergunta, se eu pego os dirigentes esportivos que eu convivi ali naquele meu começo do Flamengo, lá de 2014, 2015, e pego hoje, mudou muito para melhor. Mudou muito, muito, muito para melhor. Eu quero explorar mais essas questões da Liga, mas indo de clube a clube ainda um pouco,
você fez a reestruturação do Cruzeiro, foi CEO do Coritiba, acabou de citar que já trabalhou em mais de 15 clubes, né? Depois, inclusive, vamos explorar a Arábia Saudita. Mas indo um pouquinho para o Corinthians, para a gente ficar nos 2 grandes times de grandes torcidas no Brasil, né? Como é que é esse processo? Como que você vê essa reestruturação? Você entrou lá como CEO, com a missão de reestruturar Interinamente. interinamente, tá. Explica um pouquinho essa sua função e, quais foram as grandes dificuldades que você encontrou, nesse período que esteve ali? Eu diria que no Corinthians, não foi encontrada uma condição de alinhamento político em relação aos objetivos do clube. O presidente muito fustigado por várias questões, né? Ele não conseguiu ter uma unidade em torno dele, de todas eu diria assim, os poderes do clube. Não vejo ali um ambiente pacífico no sentido de poder fazer com que os interesses maiores do Corinthians prevaleçam. Então se discute ainda, o que eu falei aqui, muita questão política e se perde um pouco o objetivo principal Da instituição. da instituição, que é levar o Corinthians lá para cima do ponto de vista das receitas, dos resultados e tudo mais. E você vê que, por exemplo, enquanto o Flamengo hoje captura 1,3 bilhão de receita, 1,4 bilhão, o BAP já falou em 1,5 bilhão para esse ano de 2025, o Corinthians trabalha com 800 milhões, né? Quer dizer, está muito aquém do que o Corinthians poderia ser. Eu estava vendo os números da UEFA recém-publicados, né, Fred? Aí você vê um Real Madrid, por exemplo, que cresceu quase 800% nos últimos 15 anos, né, chegando a 1 bilhão, quebrando a barreira de 1 bilhão de euros. A gente fala sobre isso porque eu estou explorando com você exatamente essa jornada. Você ainda tem algum papel no Corinthians? Ainda está sendo feito alguma coisa no caminho dessa reestruturação? Diretamente, assim, eu não faço parte do dia a dia do Corinthians. Na medida em que o plano que foi esboçado ele não pôde ser seguido da forma que a gente desejava, a gente preferiu não continuar, até mesmo em benefício do próprio Corinthians, porque não fazia muito sentido a despesa também por tudo isso. Nós continuamos, Álvares e Marçal, apoiando na gestão financeira do Corinthians, né? A gente tem um papel lá da gestão operacional da área financeira do Corinthians, a gente apoia lá um trabalho de consultoria e de gestão interina, mas de apoio. Nós não participamos de nenhuma decisão do Corinthians, nós não acompanhamos nenhuma revisão de contrato do Corinthians, nada. A gente apoia a diretoria financeira do Corinthians e eu também estou à disposição do presidente do Corinthians, de qualquer um do Corinthians, para a hora que quiser me fazer uma consulta, conversar comigo. Eu estou à disposição, mas eu não estou no dia a dia do Corinthians, não participo de nenhuma decisão. Juntando esses 2 grandes times, naquele ponto que uma vez ainda tive o privilégio de conversar com o próprio Bandeira, ele disse: no Flamengo foi muito difícil até que a torcida compreendesse, depois os títulos vieram. A torcida do Corinthians, nesse sentido de reestruturação, ela oferece uma resistência maior do que foi a do Flamengo ou são coisas diferentes? Agora a gente vai entrar num terreno que é o terreno da opinião, né? O Falcone diz que não há discussão mais improdutiva do que discutir opinião. Então a gente pula. Não vou pular não. Porque isso é muito importante. Então, mas eu vou falar a minha opinião. Por favor. Vou falar a minha opinião e eu já vi isso em mais de um lugar. A torcida sempre quer o bem do seu clube. Tá. A torcida quer o bem do seu clube. Eu não acredito que um torcedor do Corinthians não queira que o Corinthians esteja no topo da cadeia alimentar, que, na minha opinião, é o lugar do Corinthians. Se o Corinthians vai ser maior do que o Flamengo ou não, eu não posso te garantir, mas o Corinthians tem dimensão para ser. Então, eu acredito que todo torcedor do Corinthians deseja isso. Se ele vai ter que sofrer um pouquinho durante um tempo, eu acho que a maioria dos torcedores aceitaria. Mas é uma opinião, Sim, tá? sim. Agora, você vai ter um grupo de torcedores mais raiz, mais impaciente,
que vai reclamar pra caramba, assim, o Bandeira, durante o período dele, o presidente Eduardo Bandeira de Mello, porque eu como executivo eu não sofri tanto isso, né? Ele foi xingado de burro, que ele só entendia de finanças, que ele não entendia nada de futebol, não é? Por quê? Porque o Flamengo veio melhorando. Só que depois Vieram os grandes ele títulos. passou a ser extremamente admirado. E outra coisa, então você fala assim, hoje a torcida comprou. A torcida aceitou, mas ela não queria ver o Flamengo. Você sempre acha que o seu clube do coração, aquela bola que não entrou podia entrar, se não entrou é culpa de alguém, de algum jogador, de algum treinador, e eventualmente é. Só que está na estatística. Jogadores erram, eles falham, eles não jogam bem todos os jogos, né? Assim, então, você tem que... Agora, por outro lado, tem estatística. Normalmente, quem tem os melhores jogadores ganha mais jogos, mas não ganha todos os jogos. Então, e no fundo, dá para explicar um pouco isso. Quando o Bandeira, lá no início do Flamengo, mas junto com a turma toda que estava com ele era o representante daquele grupo, o vocal, né? Ele falou assim, olha, uma coisa eu garanto, o Flamengo vai sair do noticiário de mal pagador, de que não cumpre seus compromissos e tudo mais. Isso também traz uma autoestima para a torcida. Agora, quando o Flamengo perdeu para o Bahia, eu me lembro, atravessei o campo lá com Bandeira, porra, um negócio horroroso, né? Assim, é o que é. Isso vai ter. Eu acho que é muito mais a responsabilidade do dirigente olhar para isso e falar assim, cara, eu estou sentado aqui com uma missão. Eu vou cumprir a missão de levar o meu clube a esse lugar aqui. Que cada clube tem esse potencial. Se você falar que o potencial do Juventude é igual ao potencial do Flamengo, é lógico que não. Mas o Juventude tem também um potencial que talvez não esteja explorando no ápice, entendeu? O Coritiba foi a mesma coisa que a gente buscou fazer lá quando a gente estava lá. O Cruzeiro a mesma coisa. Quer dizer, vamos puxar para trazer para o melhor. E para mim um belo de um exemplo que eu sempre me inspirei, né? Mas hoje tem mais clubes nesse nível de qualidade, mas naquele tempo era quase que exclusivo, era o Atlético Paranaense. Que não tinha torcida, não tinha essa dimensão e, no entanto, construiu um patrimônio enorme, ganhou o Campeonato Brasileiro, ganhou a Sul-Americana, né? Assim, com uma diligência agora vai ganhar sempre? Não, porque não tem tamanho para isso. Maravilha, estamos aqui com Fred Luz no Game Changers. Fred ganhou fama, como vocês já conseguiram perceber, de excelente gestor e negociador, começando no futebol pelo Flamengo e vem espalhando essa fama. A minha pergunta é, você cuida assim também das suas finanças pessoais? Cuido. Conta mais um pouco assim para a gente aprender tanta excelência. Não, eu sou mesma coisa. Assim, eu tenho uma coisa que eu acredito que é o seguinte, a minha vida é uma coisa só. Eu não acredito nesse negócio, eu tenho uma vida no trabalho e uma vida em casa, é uma coisa só. A forma que eu trato as pessoas, a forma que eu vejo os ambientes produtivos, cara, o nível de exigência. É claro que, assim, eu diria assim, as pessoas da família, né, mulher, filhos, tem assim, eu diria uma ligação incondicional, é para sempre, né? E nem sempre, às vezes, um casamento é para sempre, mas na maioria das vezes ou então a expectativa é que ele vai ser muito duradouro, né? No meu caso particular, até 2 casamentos, todos os 2 muito duradouros, né? E amo meus filhos, mas eu quero o melhor para meus filhos, e eu acredito que o melhor para meus filhos é eles encontrarem a realidade da vida o mais rápido possível, para que eles consigam enfrentar essas situações. Eu acredito muito na verdade, acredito muito, como eu já falei, em objetivos, mas tem uma coisa, e agora assim levando para a vida pessoal, que está acima dos objetivos na minha cabeça, que é a forma como a gente lida com os objetivos.
Tem uma discussão interessante que, assim, tomar um cuidado danado para não ser arrogante, mas, por outro lado, para ter autoestima, porque é muito importante ter autoestima, né? E não se deixar levar na hora pelo abatimento na hora que as coisas dão erradas. Porque se elas dão erradas é só porque a gente ainda não aprendeu, né? Então, questão financeira. Tem uma lei que até aquele fundador lá do Bradesco, como é que era o nome dele mesmo? Ele falava, só tem uma forma de enriquecer: gastar menos do que recebe, né? Então começa tudo por aí. Quer dizer, eu tenho que adequar o meu padrão de despesas à minha receita. E se eu gastar um pouco menos do que eu receber, eu vou conseguir acumular. E esse acumular, na verdade, é o que eu estou jogando para frente, é o meu seguro, não é verdade? Então eu cuido disso, de uma certa forma. E educa seus filhos nessa filosofia. Também. E assim, eles têm que se... E, assim, eu educo, ajudo a educar, invisto em educação, mas não ajudo em mais nada. Não ajudo. Assim. Tem uma pessoa interessante que eu conheço, Fred, que além de falar isso aí, o segredo é gastar menos, e vale para jogador, vale para executivo, vale para tudo, vale para filho. E eu escutei uma frase: e o mais importante é que os filhos saibam que herança é só depois que a gente morrer. Portanto, façam a sua parte, porque vamos durar muito. Fred também. Eu até brigo assim, cara, eu não tenho essa meta de deixar dinheiro para ninguém, entendeu? Assim, então, eu acho que a vida, aí é filosófico até, né? A vida é caminho de ida e a gente tem que honrar muito a nossa própria vida. Eu acho que cada dia a nossa vida tem que ser boa. Eu acredito nisso. Então, quando eu olho pelo lado financeiro, eu olho dessas... Graças a Deus eu tenho uma vida abonada. De novo, voltando à questão do objetivo. Eu acho que o objetivo nunca depende só de você. Então, por mais que você busque fazer certo, se esforce, nem sempre as coisas dão completamente certo. Também pelo lado financeiro, eu acho que se não dão tão certo pelo lado financeiro para você, é um aprendizado que você tem que ter de conseguir viver daquela forma. Tem muita gente que não tem nem um décimo do que eu tenho de receita, de padrão de vida, e que talvez seja muito mais feliz do que eu. Não tem. Entendeu? Não tem necessariamente não tá, essa na minha ligação. cabeça, a felicidade não está associada a isso, né? Está associado a como a gente preenche as nossas expectativas. A gente tem que ter uma clareza muito grande para nós mesmos. Assim, cara, eu não estou dizendo que é para diminuir o sarrafo, não. Pelo contrário, o sarrafo deve estar sempre... A gente deve estar sempre buscando mais, sempre buscando aprender mais, fundamentalmente. Mas, cara, ter essa compatibilidade. Se eu não tenho uma receita garantida, eu não vou gastar garantido. Entendeu? Fred Luz, gestor dentro dos clubes, gestor na família, finanças. E agora, se eu pegar, Fred, se a gente fizer um raio-x dos clubes brasileiros, do balanço dos clubes brasileiros, como a gente cuida desse planejamento aqui, em comparação, por exemplo, com os clubes europeus, qual a maior diferença você vê como a gente faz não só a gestão, mas a própria geração das receitas? É muito diferente? Assim, eu vejo que assim, no futebol espanhol, no futebol inglês, tiveram desenvolvimentos importantes de novos clubes em conjunto que não permitem mais que os clubes gastem dinheiro de qualquer maneira. É o fair play. Se chama isso de fair play financeiro, é algum tipo de controle. O que significa isso? E o futebol brasileiro, se você for olhar assim historicamente, ele tem tido um aumento sucessivo das receitas, como um todo. Ou seja, de uma forma geral, todos os clubes ganham mais dinheiro. Mas isso não está servindo, não serviu até o momento, para os clubes diminuírem suas dívidas ou as suas fragilidades financeiras. O que significa isso? Quando eu ganho mais dinheiro, eu disputo mais jogador de futebol. E aí você inflaciona o mercado? Seria isso? Estou sendo bem superficial, tá? Assim, mas isso é uma tendência. E, cara, devia ter um pacto. Espera aí, vamos acertar as contas? Vamos pegar um pedaço dessa melhoria dessas receitas e jogar para pagar as dívidas? Né?
na Liga Espanhola, eles conseguiram, em 8 anos, depois da formação da Liga, não foi depois da instituição do que seria lá uma SAF, da privatização dos clubes, não foi. Privatizou os clubes continuaram endividados. Mas depois da Liga, teve um pacto que acabou fazendo com que as dívidas dos clubes com o governo, impostos, e com os jogadores de futebol fossem praticamente zero. Por quê? Porque se passou a exigir que os clubes endividados dedicassem uma parcela das suas receitas a ir quitando ao longo do tempo essas dívidas. É claro que não dá para fazer isso do dia para a noite, porque os desequilíbrios já chegou a um valor muito alto. Mas você pode fazer um plano de 20 anos, você pode fazer um plano de 10 anos, e esses números são completamente palatáveis. E aí, você, em paralelo, trabalha com outro elemento, que é aumentar o tamanho do bolo. Ora, se você aumenta o tamanho do bolo e manter as despesas no patamar em que elas estão, vai sobrar mais dinheiro para você quitar o passado. E na medida que você quitar o passado, aí você aplica mais na ambição esportiva. De uma certa forma, foi isso que o Flamengo fez. E que outros clubes fazem também. O Atlético Paranaense sempre fez. Eu vejo hoje o Fortaleza fazendo. O Fluminense, recente também, conseguiu muito bons resultados esportivos gastando pouco dinheiro. Acho que desandou um pouquinho no ano passado. Estou dando exemplos assim que eu vejo hoje os dirigentes esportivos mais preocupados. Na medida que eles se entenderem melhor dentro de um ambiente de liga, eu acho que eles vão acabar criando fóruns adequados para falar assim, cara, sabe assim, a nossa disputa vai até um ponto, deve ir até um ponto que não nos destrua, né? Quer dizer, agora isso é fácil de falar, é muito difícil fazer acontecer, né? Mas é muito interessante, Fred, isso que você traz, porque quando a gente estuda exatamente o que você contou, né, e volta ali em 2010, 2011, as dívidas, o futebol espanhol estava na mesma situação que o futebol brasileiro. Grandes dívidas, como você disse, e a primeira coisa foi exatamente a austeridade e as medidas que esse movimento que você trouxe. Você acredita que vamos chegar de 2 blocos comerciais a verdadeiramente termos uma liga, e essa liga vai conseguir avançar para, por exemplo, essa austeridade, o fair play financeiro, uma estruturação da indústria como um todo? Eu sou sempre otimista, sempre. Muita gente vê a polarização que aconteceu em relação a Libra, LFU, como algo negativo. Eu não achei isso, eu achei que foi positivo. Porque, mal ou bem, se formaram blocos em torno de ideias e isso acabou fazendo com que os clubes, né, os dirigentes dos clubes, que no fundo são as pessoas, né, que fazem a diferença, né, eles começassem a entrar mais profundamente na discussão, a rever seus pontos de vista, a colocar em xeque. Eu acho isso, mas o outro acha diferente. Por que acha diferente? Aí no começo briga pra caramba, depois a briga vai de... Peraí, vamos pensar igual a ele um pouquinho, né? Então, eu vejo isso como um fator extremamente positivo. Acredito que os clubes estão mais unidos entre si e percebendo mais a importância dessa união entre eles. Por isso, eu acredito que vai haver um entendimento, sim. As questões que no começo afastavam mais esse entendimento, que era como dividir o dinheiro entre os clubes, hoje a Libra e a LFU distribuem o dinheiro de uma forma muito parecida. Né? Vou vender para A, vou vender para B, ligando o bloco comercial. Já venderam. Então, agora tem a organização do campeonato, e já teve antes dessa última reunião na CBF dos clubes para a organização do campeonato. Já vi presidentes de clubes falando, não, a gente já tem condições de se juntar para eventualmente organizar o campeonato de 26, mas se não der 26, 27 com certeza. O que é isso? Isso é a Liga Unificada. Porque a gente fica pensando só no valor comercial, mas esse valor comercial está contratado por 5 anos. Sim. Agora eu diria que tem 5 anos para debater as outras questões, onde
a meu ver, a unificação é muito mais interessante para todo mundo. E Fred, com tudo isso que a gente falou, com todos esses movimentos que estão acontecendo, eu sei que você andou estudando, o Tebas esteve no Brasil, inclusive com você. Hoje, se eu disser, por exemplo, vamos falar, vale 60, né, a indústria do futebol no Brasil. Quantas vezes ela valeria organizada e a quantas vezes multiplicada você já enxerga que poderíamos chegar Eu com acho a liga? eu acho que pelo valor que o Brasil ainda tem na geração do talento bruto, né, que é o atleta, a qualidade dos atletas brasileiros, a quantidade de geração de atletas que o Brasil tem, eu acho que de 5 a 10 vezes mais. Game Changers, um programa que recebe líderes que não só fazem acontecer, mas nos inspiram a fazer junto. Hoje recebemos Fred Luz, que está fazendo a diferença há muitos anos, não só para os clubes, mas com uma visão de futebol que transforma o país, que transforma o mundo e que nos traz com ele para essa transformação. Fred, poderíamos fazer com seu repertório 1000 brincadeiras, mas vamos voltar à sua origem. Nós vamos agora para personalidades que fazem e fizeram a história do Flamengo. Então nós vamos ter, o público vai ver ali agora, nós vamos ter Gabigol, Zico, Ronaldo Angelim, Adriano Imperador, Andrade, Arrascaeta e Jorge Jesus. E você tem algumas opções e que eu vou querer que você nos conte. Quem desses merece uma estátua? Quem está marcado na história? Qual desses é subestimado pelo que fez e pelo que é? Qual desses tem um lugar no seu coração? E qual desses é superestimado? Então você tem ali, você pode começar a mencionar esse personagem e levá-lo para a caixinha que você achar que você gostaria de colocá-lo. Assim, no meu coração, todos, sem exceção, estão. É? Todos. Que coração gigante. Assim, eu tenho admiração por todos. Agora, tem um ali que Ah, para mim é top do top do top do top, incomparável com qualquer, que chama-se Zico. opa, então todos vão para o seu coração. Não só como atleta, mas como ser humano. O Zico, para mim, ele representa um valor e um respeito pelo futebol que poucas vezes eu vi em outros atletas. Eu tenho o Zico assim como uma inspiração. Por acaso ele tem a mesma idade que eu. É? É. Eu acho que essa palavra inspiração foi uma Ele, delícia, é o que ele me suscita. ele é um pouco mais velho que eu, só nasceu meses antes de mim. Mas ele foi assim sempre foi um cara batalhador, trabalhador. E você conversando com os atletas que conviveram com ele no período dele, sempre o tiveram como líder e como inspiração, como exemplo. Era o último a sair do treinamento. Eu gosto dessas coisas. Eu sou daquele tipo que chega cedo e vai embora tarde, sabe? E que se eu não conseguir, eu tenho que tentar mais. Que lindo. É assim. E eu E acho que Zico foi um que dessa conversa que você tem fala, história levou a gente torta para o da vida mundo, do né? Zico, uma Levou a atitude, uma gente. frase errada. Cara, assim, para mim é incomparável, incomparável. E os outros? Assim, todos, eu te falei, todos merecem lugar no meu coração pelas conquistas. O Andrade, um cara que eu digo assim que até com uma certa humildade, sabe, de um valor extraordinário, né? O Andrade, você colocaria ele, se você olha o público, o que ele é, o que você reconhece, ele Eu acho seria um que talento eu acho que ele subestimado? foi um pouco subestimado. Você o colocaria mais? Mas ele, o Adílio também, que não está aí, que pô, eu tive a oportunidade de conviver bastante, uma admiração enorme por eles. Mas todos aí, Adriano, né, apesar de todos os problemas que ele tem na vida dele pessoal, ele teve e também pô, um talento natural.
O Ronaldo Angelim é um cara espetacular, né? Assim, também uma pessoa muito, Merece uma muito, muito. história. O imperador está marcado na história ou você colocaria ele em outro lugar? Não, ele está na história. Ele está na história, conquistou coisas importantíssimas pelo Flamengo. Um ótimo exemplo. Agora, icônicos da nova geração, Arrascaeta, Gabigol e Jorge Jesus. O Arrascaeta o mais longevo de todos, né? Uhum. Que o Jorge Jesus teve praticamente um ano, mas foi um ano estelar, né? Espetacular. Guardadas, então, as Claro. proporções, subiremos eles para merece uma estátua? Guardada toda a deferência aos Não, erros. eu acho que estátua é para um só. Que lindo. Estátua, e já tem a estátua lá do Então está Flamengo, marcado na história. para mim, sem Os sombra de 3. dúvida. Mas os 3 estão todos marcados na história e no coração. E agora? Eu acho que botar o Andrade só como subestimado é pouco, né? Assim, tem que botar todos ali no coração. O Ronaldo Angelim também. Ronaldo Angelim também. A gente põe no coração, mas ali caberiam todos. Todos. É. Alguém que você gostaria de trazer para essa figura que a gente não trouxe como imagem ainda? Teve um jogador do Flamengo que jogou aqui no Corinthians também, que eu adorava, que chama-se Silva. E que eu tive a oportunidade o Batuta, e que eu tive a oportunidade de conviver com ele no meu tempo que eu trabalhei no Flamengo. Foi uma das minhas maiores alegrias, foi encontrar, porque na minha infância eu frequentei o Flamengo, eu ia lá depois que eu saía do colégio, e, e era o tempo do Silva. Cara, Então você trazia essa seleção. Maravilha, Fred, obrigada. Além de você contar todo esse movimento e a liderança que é importante, hoje o que você diria para a gente? Quais seriam os principais KPIs que você, ou indicadores que você diria que são essenciais para gerir um clube de futebol? primeira coisa são os da receita, né? Que tudo começa pela receita, né? E na receita tem os óbvios, né? E eu chamaria assim, e tem um bloco que eu chamo de novas receitas, né? Que estão muito ligadas à questão do engajamento, digital, da relação com o torcedor, né? Com o cliente, né? E aí tem expansão para tudo quanto é campo. Eu acho até que tem uma oportunidade até de relacionamento com não cliente. Eu acho que você pode ter clientes, até torcedores de outros clubes num determinado clube de futebol. Mas quais são os óbvios? As receitas de patrocínio, né? E isso está muito ligado à visibilidade do clube. E eu acho que também é uma imagem e reputação do clube que às vezes as pessoas não se dão conta de que cuidar de uma imagem de respeito, qualidade para as marcas, isso se torna importante. Assim, lá no meu começo no Flamengo, assim, como completo ignorante do mundo do futebol na época, eu ia falar com os fornecedores e com os prestadores de serviço lá e falar assim, pô, agora a gente aqui é um pessoal diferente, que a gente sempre acha que a gente é diferente, né? A gente aqui é um pessoal diferente, a gente está querendo fazer as coisas diferentes. Ela fala assim, cara, eu não quero associar minha marca a isso daí. Aquele histórico. Ao futebol, não quero. Entendeu? A uma fama de mal pagador. Eu ouvia isso dos patrocinadores. Não, mas, cara, vamos esperar. Então, aquilo ali me chamou a atenção para o seguinte: os que a gente conseguir, né, vão entregar mais do que ele estava esperando. Porque, como eu venho do mundo do varejo, né, eu sempre falava com a turma toda lá assim, ó, a gente tem contrato para pagar salário, tem contrato para pagar aluguel de loja, tem contrato para pagar fornecedor, mas quem bota dinheiro aqui mesmo é o cliente. É o cliente, é o consumidor. E esse cara não tem contrato com a gente. Né? Ele passa pela porta da loja, ele olha, se ele resolver não comprar, nós não temos dinheiro. No futebol, então, um dos indicadores é inclusive a satisfação desse... Tem várias formas de medir isso, mas
você mede isso pelo volume de vendas, né? Pelo engajamento Ou com a sua pela marca. forma com que os patrocinadores se interessam em que a marca dele esteja em você, né? Isso foi mudando ao longo do tempo, né? Na medida em que a gente ia tendo credibilidade, ia fazendo as entregas, porque todo mundo pensa assim, cara, é um cuidado que você tem que ter enorme. Eu acho que eu valho 100. Só que ninguém está te pagando 100. A melhor proposta que você tem é de 60. Aí você fala, não vou vender. Mas você vai ficar com 0. Porque a discussão não é 60 para 100, porque você não tem nenhuma proposta para 100, entendeu? Então, assim, esses 100 também precisam ser construídos. Mas voltando lá à tua pergunta, receita de patrocínio é uma receita importante, pode ser cada vez mais Deveria importante. ser um indicador E perseguido. aí você tem os ativos, que são os ativos óbvios, que o mais óbvio de todos é a camisa, né, do time. Mas quando eu cheguei no Manchester City, Manchester United, sabe quantos patrocinadores eles tinham? 1, 2. 3.000. Como assim? Eles tinham 3.000, porque eles tinham muitos patrocinadores que não estavam na camisa. Eu aprendi aquilo ali. Entendeu? Então, assim, cara, Estava nos materiais, que estava estava nas no listas clube, que estava... digitais, eles tinham patrocinadores, que eles. Isso, o Real Madrid faz isso também, os grandes clubes fazem. Tem patrocinadores que são mundiais. É uma marca mundial que vai ser vista no mundo todo. Tem patrocinadores que são por país. Eles fazem isso. Mas como é que você cria um relacionamento? Entendeu? Estou dando exemplo. Então, tem muitos patrocínios que são de relacionamento com o clube. Eu tinha lá um cara do departamento médico do Flamengo, ele era um vendedor. Ele vendia para o cara aparecer a marca, ele trocava equipamento por aparecimento de marca lá no CT do Flamengo, entendeu? Então, tudo isso era conectado, foi sendo conectado com marketing. Estou dando exemplo. Mas patrocínio é importante. Indicador. De novo, tem que ter metas, tem que ver sempre olhar o que os outros fazem. É uma ilusão você achar que você vai ser melhor em tudo, você vai saber fazer tudo sozinho. E aí, de novo, se tem uma liga, pode ter uma cooperação maior, um aprender com o outro, fortalece todo mundo. Receita de transmissão. Mas que não é mais só receita de transmissão. Hoje você pode também olhar as próprias TVs dos clubes como meio de propagação. Tem que ter um equilíbrio aí, né? Com quem compra, que uma empresa que está comprando um direito para retransmitir, e você ter o seu próprio vídeo que vai competir. Opa, como é que você cria produtos que não sejam tão competitivos? Mas, de novo, olhando essa questão. Tem todo um lado que eu acho que é de receita nova que pouca gente olha, que é o engajamento das personalidades. Os atletas são personalidades relevantes. Que a gente utiliza pouco aqui no Brasil, né, A gente Fred? não tem uma estratégia. Não tem uma estratégia, que, na minha opinião, é uma perda de valor de todo mundo. O próprio atleta não captura tudo que ele poderia capturar, e o clube também não captura quase nada com aquele atleta. Então, eu acho que poderia ter uma estratégia estruturada para ver quem seriam esses grandes ícones, e cada um com a sua dimensão, mas de tal maneira de você ter um processo para maximizar resultado. Aí tem os programas de sócio, torcedor e bilheteria, que eu acho que andam juntos. Eu acho que tem uma questão que, na minha opinião, tem um caminhão de oportunidade, mas é muito difícil resolver, que é, por exemplo, no dia de um jogo de futebol de qualquer clube, tem diversos estabelecimentos comerciais pelo Brasil afora, mas podem ter no mundo. Eu já fui assistir jogo do Flamengo em Boston, no lugar que eu descobri que tinha lá uma Fla Boston. Fiquei impressionado com aquilo ali. O cara todo paramentado de Flamengo, porra, passando o jogo do Flamengo. E o Flamengo não está recebendo. Não conta nada. Né? Então, eu estou dizendo assim, é fácil você capturar esse dinheiro? Não. Mas, de novo, diz assim, é aquele negócio, quando você sabe o que você quer aprender, sempre aparece o mestre. Então, você tem que ir olhando essas coisas, tem que ter essa cabeça de como é que eu expando. Então, mas tem as obras, vamos fazer o beabá? Quanto é que eu vou capturar na TVA, tem a liga,
vender em conjunto vale mais do que vender isoladamente. Uhum. Porra, preparar melhor o campeonato, discutir as questões de organizar melhor o campeonato. Tem Os mais que jogadores capturar. poderiam representar o campeonato, esse Exatamente. indicador. Aí você entra na questão da receita de venda de jogador de futebol, que é, de novo, bom, agora é uma fábrica, embora sejam seres humanos, mas é uma fábrica. Tem que ter linha de produção, né? Você vai montar uma padaria, você não vai vender um tipo de pão só, né? Uhum. Então você tem as diversas Desenhos posições, de perfil. os jogadores que vão ser fabricados para te atender, Desenvolvidos para dentro do que próprio vai clube. depender também do potencial deles, os jogadores que vão ser fabricados para atender o mercado internacional, de que nível, né? E aí vai ter isso, esses níveis são flutuantes, para onde? Os jogadores que vão ser fabricados para atender ao próprio mercado nacional, dos seus competidores. Olha só, tem muita coisa. Como é que você cria cooperação entre os demais clubes? Porque afinal um clube também, dentro desses indicadores dessa busca, eles também são clientes, né? Você está desenvolvendo o jogador. Um dos indicadores de gestão, Fred, também voltando ali no mundo corporativo, a gente brinca com alguns números que são polêmicos para alguns, mas, por exemplo, seria comparar esta folha de atletas, né, a folha de pagamento de atletas com os títulos, seria uma forma no final do ano Tem várias formas de você fazer fazer os indicadores? Esses indicadores são pouco usados aqui. eu acompanho. Tem várias formas de fazer. Você tem reais por pontos no Campeonato Brasileiro, você tem reais por colocações, por títulos, que é mais ou menos reais por pontos. E quando você orça, você tem um commitment com a tua equipe do futebol do resultado que eles têm. Então, assim, eu comecei a discutir com o diretor de futebol o seguinte: vem cá, ó, com tantos milhões de reais, um clube foi quinto colocado no campeonato. Com a mesma quantidade de dinheiro, o cara foi 10º. Eu suponho que você seja o melhor, né? Uhum. Então, com esse dinheiro, você tem que ser quinto, malandro, né? Entendi. E aí você cria, aí o próprio cara já começa a pensar de uma outra forma. Outra coisa que acontece muito no varejo, eu sou varejista, né? Normalmente, quem lida com mercadoria, ele não quer se preocupar muito com o produto que não vende. O produto não vende, ele acha, deixa lá, mas ele quer comprar o produto que vende. Só que se você só comprar o produto que vende e não der uma solução para o produto que não vende, daqui a pouco você não tem mais dinheiro para comprar o que vende e a venda vai para o brejo e você quebra. Então você tem que ter um tratamento para o que não vende. A mesma coisa vale para elenco de jogador de futebol. Sim, eu perdi um jogo, eu quero contratar 2 jogadores. Beleza. Então agora a gente tinha um elenco planejado para ter 32, a gente passou a ter 34. Aí joga mais 2 jogos, perde mais 2, contrata mais 2. Aí você tinha um que era para 32, já vai para 36. E peraí, cara. E os outros? Né? Chegou num determinado momento, que, porra, tinha uma pessoa no departamento de futebol só com a missão de realocar jogadores. Super necessário, né? E aí entra uma conversa. Vem cá, olha só vai ter dinheiro se cuidar do todo. Se você gerar o seu próprio dinheiro, entendeu? Uhum. De novo, por isso que eu acho que diretor de futebol não é só para resultado esportivo. Técnica é só para resultado. Diretor de futebol tem que fazer essa gestão desse conjunto aqui. Tem que ter responsabilidade financeira, sim. Fred, te escutando é uma delícia, porque a conexão é tão direta, né, que a indústria do futebol tem suas particularidades, mas a indústria do futebol e dos esportes, como a gente discute aqui, é uma indústria que precisa trazer a excelência da gestão, combinar com a imprevisibilidade do esporte, que faz dele uma das indústrias mais interessantes do mundo, mas tudo isso culmina com liderança, execução, metas claras, acompanhamento, que é o que Fred traz aqui para a gente hoje. Agora, Fred Luz vai ter na mão o poder de me mandar para escanteio, vai me dar o cartão vermelho. Vou fazer algumas perguntas que você pode não querer responder.
Eu não gosto de cartão vermelho, mas ele é seu. Bora lá, Fred. Não é para você, é só para pergunta, Não. na verdade. Adorei. Fred, qual a torcida mais apaixonada do Brasil? Flamengo ou Corinthians? A torcida mais apaixonada do Brasil é a que torce para o seu próprio clube. Ah, Fred, não esquiva. Quer responder Flamengo ou Corinthians ou não quer responder? Mas para mim as duas são apaixonadas, como é a do Cruzeiro, como é a do Vasco. Eu não consigo. Qual melhor? Difícil também falar isso. Para mim todas são melhores. Eu sou Vou te dar um admirador do cartão futebol. vermelho, hein? Eu ia assistir jogos de outros clubes, nunca torci, eu só torci para os clubes que eu trabalho e pelo Flamengo, né? Mas assim, eu acho que a beleza, que eu acredito mesmo, a beleza está mais no esporte do que na torcida propriamente dita. Sim. Eu acho que a gente tem que aprender a valorizar o esporte, né? A torcida assim, é fundamental para o espetáculo, mas quando ela não descamba para a violência. Uhum. Quando ela descamba para a violência, para mim, ela deteriora o espetáculo. Uhum. Essa torcida raiz, briguenta, eu acho que aí de qualquer clube, para mim, ela não tem valor, porque ela destrói o valor do espetáculo. Maravilha. Vou te fazer outra pergunta difícil. Fred, as atuais lideranças de muitas entidades do futebol brasileiro estão atrapalhando o próprio futebol? Eu acredito que sim, mas não pelas entidades em si, mas eu diria pelo formato político de se chegar lá. Quer dizer, eu acho que a gente tem que discutir a forma de eficácia e ter parâmetros de eficácia para essas entidades também. Eu não acredito em nada que se autorregulamente, entendeu? Eu acho que tem que ter alguns mecanismos de fora para dentro. Tem que ter de dentro para fora, mas tem que ter de fora para dentro. Então, eu entendo até como a FIFA é, por exemplo, a reguladora do futebol mundial. Eu acho que a FIFA deveria ser mais assertiva em estabelecer padrões de qualidade e avaliar as entidades esportivas do Brasil segundo padrões de qualidade que fossem comparáveis ao da Inglaterra, da Espanha e assim sucessivamente. E não ficar nesse... Mas aí, mas de novo, é por causa da própria dinâmica de como se chega ao poder, que acaba criando, mal comparando assim, uma ação entre amigos, sabe como é que é? Entendi. E onde aí o objetivo, o propósito, ele acaba ficando em segundo plano por outros interesses, por agendas eventualmente pessoais ou de grupos que não têm a ver com o benefício global do negócio. Que volta àquela questão do olhar maior, né? De um patrimônio, né? Econômico, cultural, social do nosso país. Tô doida para ganhar um cartão vermelho. SAF é o caminho para Corinthians, Flamengo, Palmeiras, São Paulo e Santos? A resposta é não sei. Não sei, pode não ser. Eu acho que no momento não. Para o Santos talvez seja, pelo tamanho. Para o Corinthians e para o Flamengo eu acho que não são no momento. Não são necessárias. Palmeiras também acho que não. Você vê, o Flamengo fez toda essa transformação, nem se pensava em lei de SAF naquela época, né? O que é necessário, sim, é ter parâmetros, aí sim, de julgamento da qualidade. O Flamengo conseguiu fazer isso, né? E conseguiu em busca desses parâmetros e algumas coisas até colocou no estatuto dele lá de responsabilidade fiscal de dirigente e tudo mais. Mas é suave. Eu acredito muito nisso, na comparação. Então, eu acho que as entidades esportivas deveriam estabelecer padrões de demonstrações financeiras que pudesse tornar muito fácil a comparação do desempenho esportivo com o gasto, com a dívida, entendeu? O que é equilibrado e o que não é, né? Isso falta. Eu vejo muito desequilíbrio nas ações que acabam tendo impacto no resultado esportivo e em prejuízo do médio e longo prazo de determinadas instituições. Já que você ainda está com cartão, minha pergunta vai: o futebol como um todo no Brasil
está perdendo oportunidade por não dar apoio e impulsionar mais o próprio futebol feminino como soma dessa indústria? Não sei te responder essa, eu não sei mesmo. Então me manda para escanteio, era isso que eu estava esperando. Mas essa daí tu vai ter que voltar, porque me interessa muito em 2018, quando o FIFA teve a visão que o futebol feminino é um grande alavancador de público, de abrir o futebol. Essa daí fica para... Não, mas isso eu também acho que como negócio, o futebol feminino é um negócio que tem, de novo, dentro da sua dimensão. Sim, Essa dimensão, eu acho que ela é crescente. Isso sim. já tá bom. Adorei. Hoje tivemos a alegria de ter um grande game changer, Fred Luz, que vem fazendo história no mundo corporativo, no mundo dos negócios, no mundo dos investimentos, e uma pessoa e um profissional que trazem toda essa capacidade, toda essa liderança, todo esse carisma para estar interessado a atuar diretamente nos clubes, a transformar a indústria do futebol, a profissionalizá-la, a trazer movimentos de receita, de entretenimento, mas acima de tudo, um profissional e um cidadão que entendem e valorizam o poder de transformação do futebol como patrimônio cultural, social do nosso país. Fred Luz, uma alegria foi ter você conosco nesse Game Changer. Bom, muito obrigado, prazer enorme estar com você aqui, Elô, participando. E eu gostaria sempre, que é para mim um ponto fundamental, tudo é feito de gente, e de gente de qualidade. Mas como é que você consegue gente de qualidade? Aprendendo junto, né? Se testando junto, colocando objetivos claros o tempo todo, né? Eventualmente gerando desconforto, mas desconforto não tem nada a ver com infelicidade. Desconforto é só aquele estágio que a gente diz assim, cara, eu preciso aprender mais, preciso fazer isso de uma forma melhor, preciso evoluir, né? Eu acho que o futebol brasileiro é inspirador nesse aspecto, potencial monumental, né? Eu acho que dá muito prazer trabalhar com futebol e ver que o futebol tem essas oportunidades de evolução, né? Eu me sinto muito feliz de, na altura da vida que eu estou, de estar podendo participar, colaborar e ainda estar aprendendo muito aí nesse caminho. Maravilha, Game Changers. Para você nos acompanhar a cada 15 dias, salve o nosso endereço, ative o sininho, venha conosco aqui, personalidades que fazem acontecer, que inspiram e que compartilham.